Revolucione a ciência. Ganhe 5.000. Ligue-nos agora. Eu gostaria de poder dizer que não sei porque liguei para eles. Eu gostaria de poder dizer que foi algum ato de Deus, ou engano, que me levou aos braços deles. Mas isso seria uma mentira. A verdade é que liguei para eles porque precisava do dinheiro. Porque eu tinha sido demitido da editora em que trabalhava e estava tendo problemas para encontrar um emprego estável. Porque eu estava há meses atrasado no aluguel e enfrentando meu segundo aviso de despejo. Porque eu não queria ser um fracasso. Liguei para eles por motivos egoístas. Quem são eles? Eu não tenho certeza. Em retrospecto, sua óbvia ofuscação de identidade deveria ter sido uma bandeira vermelha para mim. Mas na época, o pedido deles parecia muito interessante, sua recompensa muito vital, para que eu corresse o risco de perder a chance de ajudá-los. Meu melhor palpite é que eles são um grupo de pesquisadores privados que são financiados por alguma supercorporação. Eles devem ser. Caso contrário, eles não teriam como pagar pela máquina. Eles me mostraram a máquina na primeira vez em que o encontrei. Estava guardado em uma sala cavernosa no porão de um prédio de escritórios de 5 andares. Era um trabalho em andamento na época. Eles ainda estavam conectando os tubos e fios de solda. Mas mesmo em um estado inacabado, parecia verdadeiramente magnífico. Você já ouviu falar da câmara de privação sensorial? E eu já tinha, na verdade. Eu já tinha estado dentro de um antes. Quando estava na faculdade. Naquela época, eu estava em uma verdadeira jornada espiritual hippie. Sabe como é? Meditando muito, experimentando drogas psicodélicas, principalmente cogumelos mágicos. Em algum momento dessa jornada, me senti motivado a passar 1 hora da minha vida e $60 dos meus empréstimos estudantis dentro de uma câmara de privação sensorial em um spa local. Uma câmara de privação sensorial padrão é um grande tanque de metal cheio com cerca de 30 centímetros de água salgada. Você entra e flutua na água. Como alguém, um atendente de spa, no meu caso, fecha a porta do tanque para que eu fique completamente no escuro. Com sua visão obscurecida e seu corpo suspenso na água, parece que você não tem mais seus 2 sentidos primários. Dependendo de quem você perguntar, isso deve ser relaxante. Melhorar seu processo criativo, permitir que você alcance uma consciência mais elevada, alucinar ou talvez ganhar poderes mágicos. Mas minha experiência com a câmara na faculdade foi bastante medíocre. Lembro que a água estava muito gelada e o sal fazia minha pele coçar. Era difícil me concentrar em meditar ou canalizar o meu chakra interno ou o que quer que o spa tivesse prometido. Na verdade, sempre me perguntei como seria entrar em uma dessas coisas enquanto tropeçava em alguns cogumelos aqui e ali. Mas nunca tive a oportunidade. Esta câmara de privação sensorial não se parecia em nada com a que eu usei na faculdade. Esta câmara parecia uma armadura medieval vivificada, espalhada sobre uma grande mesa de metal. Milhares de tubos e fios ligados a um corpo de metal, que era cerca de 3 vezes maior do que o meu próprio corpo. A cabeça, ou capacete, da câmara era colossal e redonda, com um grande cano de latão saindo de sua coroa para o piso de ladrilhos abaixo dela. Nas paredes que cercavam a câmara havia 50 ou 60 telas de computador, cerca de 20 caixas de servidores e várias iterações de equipamentos médicos que eu não saberia nomear se tentasse. Percebo agora que as contas de serviço público e computadores sozinhos para a máquina devem ter sido muitas dezenas de vezes maiores do que os números de 5.000 que eles me ofereceram. Sem mencionar os salários das dezenas de cientistas vestidos de jaleco que cuidam dessas telas de computador. Mais uma vez, talvez isso devesse ter soado como um alarme, mas eu ignorei.
com a ignorância concentrada de um homem que estava à beira da falta de moradia. O homem que me mostrou a máquina me disse que seu nome era Dr. Monenson. Era um homem enrugado e calvo, barbeado e com os olhos azuis concentrados. Quando o vi, ele estava sempre vestido com um uniforme azul e um jaleco branco limpo. O Dr. Monenson foi o principal contato para meu envolvimento neste projeto. Ele explicou o propósito da máquina, me trouxe as instruções necessárias e respostas a todas as minhas perguntas. Perguntas como: então, o que eu devo exatamente fazer? Queremos que você permaneça em nossa câmara de privação sensorial por 3 dias. Tenho certeza de que minha expressão traiu minha sensação de choque. 3 dias? Isso é... quer dizer, isso vai me matar? Você provavelmente ainda estaria vivo depois de 3 dias em puro isolamento. Embora provavelmente ficasse gravemente doente e sofrendo de imensa desidratação. Independente disso, a máquina irá hidratar, alimentar e sustentar você durante o experimento. Portanto, não há risco de lesão corporal. Dr. Monenson passou a explicar como a máquina funcionava. Em sua câmara de privação padrão, o ocupante é privado de sua visão, sensação e, em menor grau, audição. Essa privação, esse processo de isolar o mundo exterior da mente do ocupante diminui a carga em seu cérebro. Assim, a mente do ocupante é livre para vagar mais livremente, livre para pensar de forma mais criativa, passar por um estado de pensamento mais profundo, meditar e assim por diante. Mas há um problema com as câmaras de privação sensorial. Embora o cérebro esteja livre da maioria dos estímulos externos, visuais e auditivos, o cérebro continuará sobrecarregado por estímulos internos. Isso quer dizer, o cérebro ainda está muito consciente de seu próprio portador, o corpo humano. O cérebro ainda reagirá à fome e à sede do recipiente que o transporta. Ele ainda processará tanto a necessidade quanto a ação de urinar e defecar. Essas sensações internas continuam. Mas o ponto é que não se pode dizer que as câmaras de privação sensorial padrão realmente privam o ocupante de seus sentidos. Esta câmara não é sua câmara de privação sensorial padrão. Mesmo um olhar superficial para a máquina deixou claro o que o médico queria dizer. O interior da parte do exoesqueleto da máquina é forrado com uma borracha macia que aclimata para manter a temperatura exata da pele humana. Os tubos e fios controlam e regulam a ampla variedade de funções corporais. Através destes tubos, o corpo é alimentado e hidratado automaticamente. As funções desagradáveis do corpo são tratadas com um caráter e outra série de tubos. O respirador automatiza a respiração e regula a produção de saliva. Até mesmo a sensação natural de toque do corpo é completamente removida na máquina. Este cordão intravenoso injeta uma solução entorpecente na corrente sanguínea que desliga completamente todos os sentidos. O agente entorpecente é o ativo mais crítico do nosso processo de privação sensorial. A lista continuou e continuou. Tornou-se claro que eles tinham realmente contabilizado tudo. Até para mim, eu era uma das centenas de candidatos a fazer parte do experimento. Pela primeira vez na minha vida, fui a primeira escolha do draft. Os cientistas me explicaram que eu havia sido escolhido por 3 razões. Número 1. Eu não tinha histórico prévio de doença mental ou física que tornasse a minha experiência na Câmara sujeita a várias intervenientes. Palavras deles, não as minhas. Número 2. Minha altura e peso combinavam com a forma original da máquina. Embora as pernas tenham que ser alongadas levemente, você é de longe a combinação mais próxima do nosso design inicial. E número 3, o mais crítico. Não havia nada acontecendo fora daquela câmara que me levasse ao término antecipado do experimento. Eu não tinha nenhum outro relativo, nenhum emprego, nenhum familiar vivo, nem mesmo uma planta de casa para cuidar.
Eles podiam respirar tranquilos sabendo que eu permaneceria pacificamente dentro de sua engenhoca durante toda a duração do experimento. O número 3 era importante para os cientistas. Eles haviam projetado especificamente a máquina para permitir 3 dias inteiros de isolamento. Se o processo na máquina tivesse que ser interrompido cedo, levaria 1 mês para reiniciar a máquina e executar o experimento novamente. Infelizmente, o motivo número 3 também significava que não havia ninguém para me procurar. O processo de admissão foi longo e detalhado. Assinei o que pareciam ser centenas de isenções de responsabilidade. Ouvi aviso após aviso sobre os possíveis efeitos colaterais. Embora seja aparente que você tenha um atestado de saúde, você deve estar ciente de que o processo de isolamento pode estar sobrecarregando você. Nossa pesquisa preliminar sugere que dissociação, alucinações visuais e auditivas, depressão, dilatação do tempo, ansiedade, pensamentos suicidas e outras neuroses são efeitos potenciais. No entanto, acreditamos que tais efeitos sejam improváveis. Eles me deram várias semanas para me preparar para o experimento. Minha única exigência durante esse período era que eu não mudasse substancialmente o meu peso corporal, ou de alguma forma desenvolvesse transtorno bipolar. De alguma forma, eu consegui. Passei essas poucas semanas vivendo normalmente, assistindo filmes, me candidatando a empregos, sendo rejeitado por esses empregos e lendo alguns livros. Quando chegou o dia, eu estava nervoso, apesar dos esforços do Dr. Monenson para me preparar. O processo virá em etapas. No início, você pode suportar um leve estado de estresse. Prevemos que logo depois você entrará em um estado moderado de euforia pelo restante do processo. Você será avisado alguns minutos antes do término do experimento por um pequeno arquivo de áudio. Desta forma, você emergirá lentamente do seu estado de privação sensorial e poderá se reaclimatar sem nenhum risco de choque. Ele tocou o áudio para mim e era um pequeno clipe musical de sinos tocando. Então, com pouca cerimônia ou deliberação, me pediram para tirar a minha roupa e entrar na máquina. Quando me deitei dentro do exoesqueleto, senti a borracha quente contra minha pele nua. Mesmo com a câmara ainda aberta, eu estava confinado por todos os lados pela carcaça de metal da máquina. Lentamente, os pesquisadores começaram a anexar vários dispositivos médicos ao meu corpo. Senti estranhamente calmo a cada punção e a inserção desconfortável de tubos. Mas, quando um respirador foi colocado em meu rosto, comecei a sentir uma sensação de mal-estar. Enquanto eu sentia meu corpo sendo contraído e mantido no lugar, um único pensamento encheu a minha mente. Ah, meu Deus, o que foi que eu fiz? Os pesquisadores empurraram o capacete do exoesqueleto para dentro de cada lado da minha cabeça, selando minhas orelhas. O mundo ficou quieto. Uma gota de suor começou a escorrer pelos meus lados. Então ouvi uma voz, aparentemente transmitida dentro da minha cabeça. Olá, este é o Dr. Monenson. Estou falando com você através de um pequeno alto-falante contido no capacete do exoesqueleto. Seus sinais vitais indicam que você está começando a entrar em pânico. Isto é esperado. Por favor, faça o seu melhor para relaxar enquanto terminamos de prepará-lo. Prometo que o processo se tornará prazeroso em breve. De alguma forma, me dizer para relaxar só me deixou mais ansioso. Antes que eu pudesse reagir, senti a máquina se fechar ao redor do meu corpo. O agente entorpecente que estava sendo canalizado para a corrente sanguínea já estava começando a tirar o controle de minhas extremidades. Tentei empurrar a máquina, mas descobri que meus braços não se mexiam. Tentei gritar, mas o respirador segurou a minha língua firmemente no lugar. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia fazer nada, exceto assistir. Eu ainda podia assistir enquanto os pesquisadores corriam ao meu redor para verificar os sinais vitais e preparar o exoesqueleto para terminar de fechar. Eu ainda podia assistir quando um cronômetro analógico gigante apareceu em uma tela de TV
acima de mim e começou a transmitir um horário. 1 minuto até a privação começar. Tentei gritar novamente. Tentei novamente implorar para ser solto. Eu me vi incapaz de sentir qualquer parte do meu corpo. Forcei meus olhos para tentar chamar a atenção de alguém, mas ninguém parecia estar olhando para mim. 30 segundos até a privação começar. Se meus canais lacrimais estivessem operando, eu teria começado a chorar. Sem mais nada para fazer, comecei a rezar para que fosse um sonho ruim. Rezar para que eu estivesse em casa, na minha cama, e não neste quarto. 5 segundos até a privação começar. A última coisa que vi foi o rosto do Dr. Monenson inclinando sobre mim, acenando para mim, dizendo algo que eu não conseguia entender direito, fechando o rosto do exoesqueleto sobre o meu. 0 segundos até a privação começar. E então, tudo ficou escuro. Se eu tivesse no controle de minha própria respiração, teria começado a hiperventilar imediatamente. Eu nunca tinha sentido uma sensação tão profunda de escuridão como naquele momento. Incapaz de ver até mesmo o meu próprio corpo. Era como se eu tivesse sido extinto da existência. Meus olhos nadaram em todas as direções em busca de um único pingo de luz, mas não encontraram nenhum. Após um momento de consideração, percebi que já estava na máquina há algum tempo. Eu não tinha um ponto de referência para exatamente quando. Sem estímulos externos de qualquer tipo, meu único mecanismo de contar o tempo era contar os segundos individuais na minha cabeça. No entanto, o tempo passou. Encontrei-me alternando entre ficar obcecado com a minha prisão e me encontrar à deriva em meus pensamentos. Comecei a considerar o estado da minha vida, meu recente desemprego, minha falta de amigos íntimos. Senti uma onda de depressão tomar conta de mim. Minha vida era realmente tão sem sentido que eu poderia ser apagado da existência por 3 dias e ninguém poderia se importar? Eu ponderei sobre a fonte do meu isolamento. Eu olhei para trás, para os tempos em que eu poderia ter me esforçado mais no meu trabalho. Imagens das amizades que deixei desmoronar por introversão e estagnação passaram pela minha mente. E então me deparei com um pensamento na minha cabeça. Que se meu corpo não estivesse entorpecido ao ponto de imobilidade, teria me feito cair na gargalhada. Eu me senti solitário. Bem, é claro, eu me senti sozinho. Eu era, naquele momento, o ser humano mais solitário que já existiu. Certamente havia pesquisadores a apenas alguns metros de meu corpo terrestre, mas a minha mente estava completamente isolada. Eu estava tão sozinho quanto alguém poderia estar. Deixei minha mente continuar a vagar. Parecia que eu estava na câmara há horas, neste momento, embora eu estivesse planejando passar esse tempo, planejando algum tipo de empreendimento criativo, o grande romance americano, talvez. Percebi que minha mente voltava repetidamente à minha situação atual. Obsessivamente pensei no meu corpo e no recipiente que atualmente o abrigava. O remédio entorpecente deve ter sido realmente algo. Eu não podia sentir o menor sopro de ar passando pelas minhas cavidades nasais ou o ronco do meu estômago. Foi então que um par de pensamentos entrelaçados colidiu em minha mente. Eu poderia estar morto? Não, claro que não, isso seria ridículo. Eu sabia como tinha acabado aqui. Eu sabia que havia me inscrito para participar de um experimento que me colocaria exatamente nessa situação, mas devo admitir que já não me sentia muito vivo. Sem meu corpo ou um mundo ao redor como ponto de referência, parecia que eu não tinha certeza de que ainda existia. Meus pensamentos começaram a duelar um com o outro. Certamente eu não estou morto. Isso é exatamente o que o experimento deveria fazer. Se você não está morto, então por que não sente nada? Por que você não pode sentir a sua respiração ou saliva ou qualquer coisa? Mas eu sei que eu não estou morto porque eu estou pensando agora. E o que isso significa? Sabe, penso, logo
Existo? Penso, logo existo. Um homem mais inteligente poderia ter dito a você quem disse isso, mas fiquei apenas com essa proclamação, de uma fonte desconhecida, com uma única garantia de que eu estava vivo. Enquanto eu estava pensando, eu ainda estava vivo. Comecei a me imaginar flutuando em um vazio no espaço. A imagem estava clara na frente de meus olhos. Meu corpo estava em plano, meus braços rígidos. Enquanto eu passava por estrelas e planetas desconhecidos, observei meu corpo passar por asteroides e anéis planetários. Senti o calor do Sol em meu corpo e gelo frio dos planetas congelados em minha pele. Exceto que eu realmente não senti essas coisas. Eu tive que me lembrar disso. Eu estava começando a imaginar sentimentos que não estavam realmente lá. Eu não tinha certeza do quanto deveria tentar evitar esses sentimentos ou apenas abraçá-los durante o experimento. Só mais uma pergunta para refletir, eu suponho. Chegou um momento em que percebi que estava há muito tempo em privação sensorial. Como eu não estava contando, era impossível saber quanto tempo. Parecia que já haviam passado dias. Já fazia dias? Esse era um pensamento preocupante. Em um vazio atemporal, 3 dias se estenderam como um milênio sem fim. Eles me garantiram que eu só ficaria dentro da máquina por 3 dias. Mas como eu poderia saber com certeza? Uma vez que eu estava dentro, eu não tinha como sair. Eles poderiam me manter pelo tempo que quisessem. Talvez esse fosse o plano deles o tempo todo. Como eles poderiam se safar disso? Quem sabe o que todas aquelas injeções de responsabilidade que eu assinei diziam? Parei de lê-los depois do 3º ou 4º. Talvez eu tenha concordado com isso. Você está sendo louco. Eu não sei se estou sendo louco ou não. Não sei há quanto tempo eu estou aqui. Bom, então conte. Isso estava certo. Eu tinha uma maneira de saber quanto tempo eu estava dentro da máquina, contando. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Contei até 60. Foi 1 minuto. Então contei mais 1 minuto. E outro, e outro. Eu apenas continuei indo e indo. Eu nunca perdi o foco na tarefa em mãos. Então eu bati 1000 minutos. Tecnicamente, 1000 minutos eram apenas um pouco mais de 16 horas e meia. Certamente não o período de 3 dias que eu deveria estar dentro da máquina. Mas foram 16 horas e meia, além de todo o tempo que eu já tinha pensado na minha vida e sonhado em flutuar pelo espaço. Certamente eu tinha passado mais tempo pensando comigo mesmo do que contando. Tentei adivinhar quanto tempo eu estava na máquina. Parecia que tinha se passado mais de 3 dias. Eu apenas continuei tentando dizer a mim mesmo que eu seria liberado da máquina em breve. Deixei a minha mente devagar novamente. Meu corpo estava mais uma vez flutuando pelo espaço. Eu a observei vagar cada vez mais longe em um infinito de vazio, de escuridão. Os planetas e sóis encolheram no esquecimento, até que eu estava verdadeiramente, profundamente sozinho, no abismo negro. Uma sensação arrepiante de frio começou a se instalar. Sua picada se espalhou pelas minhas pernas e torso até o meu rosto. Minha pele nua ficou azul, pálida, e começou a endurecer em uma casca cristalina. Enquanto meu corpo mergulhava mais na escuridão, observei a superfície do meu estômago rachar e rachar. Lentamente, pedaços do meu corpo começaram a se soltar e flutuar na escuridão. Com cada pedaço de carne expelido, uma nova onda de dor cascata pelo meu corpo. Eu me peguei tentando agarrar meu corpo congelado e montá-lo novamente, mas meus braços e pernas estavam tão frios que eu não conseguia me mexer. Tentei gritar, mas minha língua inchou tanto que encheu a minha boca fria e em ruínas. De repente, meu corpo explodiu em uma série de fragmentos de gelo irregulares e sangrentos. A dor era indescritível. Então eu estava novamente sozinho na escuridão, sem corpo, sem pulmões para expelir as respirações de pânico que eu estava tão desesperado para criar. Eu tive que continuar dizendo a mim mesmo: não era real.
Eu ainda estou vivo. Meu corpo ainda está aqui, em algum lugar. Mas Deus, não parecia real? Mas não era real. Real ou não, não doeu? Sim. Você está com medo? Sim. Espera, você ouviu isso? Ouvi através de ouvidos que estavam a 1 milhão de milhas de distância uma voz, não a minha. Explodiu na minha cabeça. Seu sotaque eriçado era familiar. Olá, este é o Dr. Monanson. Estou entrando em contato com você novamente através dos pequenos alto-falantes contidos no capacete do exoesqueleto. Tenho orgulho de anunciar que você completou com sucesso 3 dias dentro da máquina. Senti meu alarme se transformar rapidamente em alívio. Tentei sorrir, sem sucesso. Neste momento, gostaríamos de atualizá-lo quanto ao status do nosso experimento. Os dados que estamos obtendo de suas varreduras cerebrais estão se mostrando incrivelmente úteis. As implicações médicas são inúmeras. Entramos em contato com o nosso Conselho de Revisão Institucional e obtivemos a permissão para estender o experimento indefinitivamente. Obviamente, isso não está de acordo com as intenções de responsabilidade que você assinou anteriormente. A máquina deve ser capaz de mantê-lo vivo por mais algumas semanas até que seu corpo se torne incapaz de suportá-lo mais. Não se preocupe, os 5.000 serão creditados em sua conta. Obrigado por sua contribuição. Seu sacrifício salvará muitas vidas. Eu tentei gritar. Tentei agitar meus braços em protesto e resistir às palavras do médico, mas meus gritos eram silenciados e meus braços não faziam mais parte de mim. Senti um buraco profundo e ecoante de pavor crescendo dentro de mim. No entanto, eu nunca sentiria nada de novo. Eu morreria nesta câmara. Levaria dias, e aqueles dias pareceriam meses, e aqueles meses seriam uma tortura. Novamente me vi flutuando na escuridão incomensurável. Não havia estrelas ou planetas, havia apenas o meu corpo, inequivocadamente sozinho, indiscutivelmente vivo, mas inevitavelmente morto. Parei de contar os segundos e apenas me deixei flutuar. Minha mente vagou novamente, desta vez por muito mais tempo. Sonhei com a minha infância e com um futuro que nunca conseguiria liderar. Fiz uma lista imaginária e senti remorso pelas caixas que ainda não havia verificado. Eu mantinha conversas na minha cabeça entre velhos amigos e amantes. E, às vezes, eu nem pensava. Às vezes eu desaparecia completamente da existência. Mas então eu senti algo. Eu não poderia dizer o que era em primeiro lugar. Fazia tanto tempo que eu não sentia algo que eu não sabia dizer se estava imaginando ou não. Era meu dedão do pé. Meu dedão do pé direito, de alguma forma. De alguma forma ainda tinha sentimento. Não muito sentimento, parecia quando você senta em sua mão e fica quase, mas não completamente dormente. Como se estivesse sendo massageado por um conjunto de alfinetes e agulhas. Movi o dedo do pé, o mínimo que pude, para tentar entender como essa sensação havia voltado. Então eu senti uma pequena picada. A menor gota de dor contra o meu dedo do pé, algo afiado. Era uma agulha. Deve ter se deslocado de alguma forma. Talvez um daqueles idiotas de jaleco tenha tropeçado nele ou algo assim. Tudo o que eu sabia era que eu podia sentir novamente. De repente, senti como se tivesse nascido de novo, como se eu tivesse morrido e ressuscitado das cinzas. Esta agulha deveria ter sido uma das agulhas que deveriam entregar o produto químico entorpecente em meu corpo. De alguma forma, ele se deslocou e agora eu tinha apenas uma pequena sensação no meu dedo do pé. Infelizmente, meu dedão do pé dificilmente era o vestígio do meu corpo mais adequado para orquestrar a minha grande fuga. Mas ainda assim, senti uma felicidade imensurável, porque eu tinha uma arma secreta do meu lado. Tempo. Há um velho ditado que diz: se você der a um macaco uma máquina de escrever e tempo infinito, ele acabará escrevendo as obras completas de Shakespeare.
Da mesma forma, com um dedão do pé parcialmente dormente e tempo infinito para pensar, eu poderia criar a minha grande fuga. Meu dedão do pé estava fraco demais para abrir o exoesqueleto. Apenas do meu esforço, não consegui alcançar outras cordas para puxá-las. Tudo o que eu pude alcançar foi a agulha intravenosa que havia sido retirada. E com aquela agulha intravenosa, tracei meu plano. Eu raspei meu dedo do pé nele. Doeu. Mas eu sabia que faria o truque. Eu sabia que tinha forçado as mãos daqueles cientistas estúpidos. Meus esforços tinham feito um corte na pele do meu dedo. E agora eu sabia que ia ficar bem. Eles só tinham duas opções. Me deixar sangrar, nesse caso eu estaria pelo menos livre deste inferno, ou me deixaria sair da câmara. Pelo menos tempo suficiente para colocar o produto químico. De qualquer forma, meu plano era infalível. De qualquer maneira, eu estaria livre, pelo menos por um momento. Levaria apenas alguns minutos para perceber o que eu tinha feito. Este é o Dr. Monanson novamente, comunicando-se através do pequeno alto-falante no capacete do exoesqueleto. Parece que você conseguiu se ferir dentro do exoesqueleto. Após alguma discussão, optamos por pausar o experimento e corrigir o erro. Aguarde, o exoesqueleto será aberto em breve. A luz que logo inundou meus olhos quase me cegou. Quando a máquina abriu, mergulhei nos sons de suas batidas e zumbidos eletrônicos e na conversa dos homens ao meu redor. O puxão rápido, quando as agulhas e tubos foram removidos de mim, foi melhor do que qualquer toque que eu já experimentei. Eles me deixaram sair. Eu estava livre. Meu corpo ficou dormente por horas. O remédio me impedia de fazer qualquer movimento. Durante esse tempo, os cientistas me deixaram no exoesqueleto enquanto examinavam os dados e enfaixavam meu dedão do pé. Tentei ouvir tudo o que eles estavam dizendo, mas não consegui me concentrar. As luzes brilhantes acima de mim queimavam meus olhos, que haviam se acostumado com a escuridão perfeita. À medida que as drogas deixavam meu corpo lentamente, uma dor surda se desenvolveu em minhas articulações. Depois de um tempo, meu corpo foi retirado do exoesqueleto por uma equipe de jalecos. Senti um roupão deslizar sobre a minha cabeça. Fui jogado em uma cadeira de rodas, ainda incapaz de me mover. Eu escutei o rolar de rodas de metal enquanto eles empurravam a cadeira cada vez mais fundo em seu laboratório. Explique novamente sobre quando você estava flutuando pelo espaço. Como foi a sensação? Por favor, deixe-me ir. Eu não posso. Você sabe disso. Os dados que estávamos recebendo de você são muito importantes. Vidas estão em jogo. Além disso, não podemos arriscar que você vá à polícia. Você vai voltar na máquina. Essa conversa já durava cerca de 1 hora na minúscula sala de interrogatório montada em algum lugar do enorme laboratório subterrâneo do grupo de pesquisa. Embora eu tivesse recuperado a sensibilidade suficiente para falar, ainda achava o movimento bastante difícil. Ficou claro que assim que eu sobrevivesse à minha utilidade para os jalecos, eu seria colocado de volta na máquina até minha morte corporal. Os dados que os cientistas haviam obtido até agora eram tão úteis que eles não tiveram nenhum problema em me prender contra minha vontade. Enquanto eu estava sentado naquele minúsculo quarto de metal amarrado a uma cadeira dobrável fria, vestido apenas com um roupão fino, considerei meu destino. Por $5.000 eu vendi o resto da minha vida. Minha única trégua agora era que eu poderia adiar a volta na máquina enquanto resistisse o questionamento do Dr. Monanson. Mas eu sabia que estava apenas adiando o inevitável. Olhei para o meu dedão do pé, agora envolto em um curativo. De alguma forma, não me ocorreu que, mesmo que eu saísse da máquina, os cientistas provavelmente não me deixariam sair vivo do prédio. Não depois que eles decidiram me prender até eu morrer, de qualquer maneira. E se eu não responder as perguntas, por favor, me deixe ir.
Os dados que pretendemos receber dessas perguntas são críticos e podem salvar vidas. Mas se não pudermos solicitá-lo, as informações recebidas do exoesqueleto serão o suficiente. Se você não responder, nós o devolveremos à máquina agora. Então não importava. Eu já estava condenado. Eu poderia muito bem adiar o máximo que pudesse. Tudo bem. Pergunte-me o que você quer me perguntar. Respondi centenas de perguntas, a maioria delas várias vezes. Demorou horas. Os cientistas mal ouviram minhas palavras. Havia um gravador colocado na sala comigo. Tenho certeza de que alguém vasculharia minhas respostas mais tarde. Mas por enquanto a conversa parecia ser principalmente para o bem da posteridade. Em algum momento, porém, percebi algo. As drogas tinham saído completamente do meu corpo. Eu poderia, teoricamente, me mover novamente, por enquanto. Por enquanto, eu estava amarrado a uma cadeira, mas eles não poderiam me manter amarrado se quisessem que eu voltasse para a máquina. E a partir desse pensamento, criei um plano. Eu sabia que tinha apenas alguns segundos. Eu sabia que não poderia correr imediatamente, ou eles me pegariam. Eu teria que convencê-los de que estava resignado ao meu destino. Quando o interrogatório terminou, me vi sendo arrastado de volta para a câmara que continha o exoesqueleto. Talvez, supondo que eu fugiria de outra forma, os cientistas me mantiveram amarrado durante o trânsito. Mas os laços se soltaram quando chegou a hora de me colocar na máquina. Eles tiraram a minha camisola e me colocaram dentro da máquina. Deixei meu corpo ficar mole como eles, fingindo a mesma dormência que, até recentemente, restringia meus movimentos. Enquanto eu me deitava no interior de borracha do exoesqueleto, o Dr. Monanzo falou comigo através de um alto-falante no teto. Lamento que tenhamos que nos separar novamente. Suas respostas serão inestimáveis para pesquisas futuras. Eu sei que agora pode parecer que somos vilões, mas a pesquisa que estamos obtendo é inestimável. Isso salvará vidas um dia. Você está prestando um serviço valioso ao mundo. Quando seu discurso terminou, seus pesquisadores novamente se aproximaram para encher meu corpo com agulhas e tubos. Eu estava ansioso para fazer minha fuga, mas segurei firme. Eles teriam que acreditar que eu era incapaz de me mover. Senti alfinetadas no meu braço direito. Eu já estava sendo carregado com um agente entorpecente. Meu tempo ia ser curto. Quando alguns dos jalecos se aproximaram de mim, lado esquerdo, para inserir o outro composto, lancei-me para cima para ficar dentro da máquina. Surpresos com o meu movimento súbito, os cientistas à minha esquerda recuaram. Senti uma dor aguda no meu braço direito quando os tubos intravenosos e as agulhas ficaram apertados contra a tensão do meu movimento súbito. A sala explodiu em pânico. Homens correram para mim de todos os lados. Senti meu corpo se mover como se fosse por vontade própria. Meu braço esquerdo alcançou o meu direito e arrancou uma série de cordas e agulhas de meu corpo. Sangue espirrou na máquina. Meu braço direito caiu frouxamente para o lado. Eu me impulsionei para fora da máquina e para o chão, nu, como no dia em que nasci. O agente entorpecente tinha incapacitado meu braço direito, mas a maior parte de meu corpo estava bem. Corri em direção à porta pela qual havia entrado no laboratório. O que agora parecia um milênio atrás. Não ousei voltar para ver se estava sendo perseguido. Tudo o que eu podia fazer era correr. Quando abri a porta, vi um longo corredor que levava um conjunto de escadas alternadas. Escadas que eu subi e desci várias vezes enquanto me preparava para o experimento. Escadas que eu sempre imaginei que um dia subiria pela última vez. Eu empurrei meu corpo o mais forte que pude. Corri com o braço direito pendurado ao meu lado até chegar às escadas. Atrás de mim, os gritos furiosos dos homens e o baque de seus passos permaneceram consistentes. Eu sabia que se eles me pegassem, era o fim do jogo. Praticamente pulei todo o primeiro lance. Quando me virei para subir o próximo lance, vi que apenas 2 homens me acompanharam. De repente, eu estava cheio de esperança. Talvez eu pudesse fugir de todos eles.
Então eu iria à polícia e teria a chance de colocar toda essa operação sob o microscópio. Assim que eu chegasse ao topo do segundo lance de escadas e passasse pela porta de saída, eu estaria livre. Minhas esperanças foram frustradas assim que cheguei ao topo das escadas. Pelo menos 15 homens guardavam a saída do prédio. Claramente minha fuga tinha sido uma contingência para a qual a instalação estava preparada. Quando os homens se aproximaram atrás de mim, na minha frente, eu sabia que havia apenas um caminho que eu poderia seguir. As escadas alternadas continuavam passando pelo primeiro andar, todo o caminho até o telhado. Eu continuei correndo, escada após escada, meu corpo dolorido protestando a cada passo, meu braço morto batendo contra os corrimões e paredes da escada enquanto eu subia. Os sons de homens furiosos enchendo meus ouvidos enquanto eu dava passo após passo. Logo eu estava na última escada. Uma escada pendurada no teto. Levava a uma escotilha no telhado do prédio. Era isso. Eu ia ver o mundo exterior novamente. Eu não sabia para onde iria quando chegasse lá, mas sabia que estava livre. Eu pulei na escada e me levantei, cerca de 1,80 m no ar. Quando cheguei ao topo, empurrei a escotilha. Era pesado e mal se movia. Eu me esforcei contra a escotilha por um momento, então senti um aperto forte no meu tornozelo. Um dos homens o alcançou. Ele tinha enrolado sua mão fria em volta da minha perna e estava começando a me puxar para fora da escada. Virei-me ligeiramente e vi que era o Dr. Monenson. Seus olhos estavam vermelhos e grandes. Era como olhar nos olhos do próprio diabo. Reagi puramente por instinto. Meu aperto na escada aumentou e eu balancei meu pé livre no rosto do médico. Quando meu calcanhar colidiu com sua mandíbula, enviando dentes e sangue voando em todas as direções, não pude deixar de sorrir com a sensação. Doeu como você não acreditaria, mas era muito bom sentir algo. Dr. Monenson relaxou de seu aperto. Empurrei para cima novamente a escotilha e cedeu. Subi no telhado plano do prédio. Uma fina camada de cascalho cobria o telhado. As pedras afiadas cutucaram meus pés descalços, mas continuei me movendo. Corri até a beira do telhado e olhei para a cidade. Um belo horizonte de arranha-céus e estrelas encheu a minha visão. Senti a brisa fria contra minha pele nua. As vozes dos homens atrás de mim mal foram registradas quando subi na beirada do telhado. Eu devo ter sido uma visão para as pessoas que passavam na calçada abaixo. Um homem nu parado na beira de um prédio olhando para o horizonte como se nunca tivesse visto um antes. Por favor, desça daí. Você não precisa voltar na máquina. Só precisamos que você desça. Era o Dr. Monenson, novamente. Sua voz era difícil de entender agora que ele tinha alguns dentes curtos. Afastei-me do horizonte para olhá-lo. Ele estava cercado por todos os lados por outros homens em jalecos. Eu sabia, naquele momento, que não tinha mais opções reais. Eu poderia acreditar no Dr. Monenson que ele não me colocaria de volta na máquina? Provavelmente não. Mas eu não tinha chance de escapar neste momento. Havia muitos deles para eu fugir. Assim que um dos pesquisadores estendeu a mão para me agarrar, dei um passo para trás. Quando meu corpo caiu na terra abaixo, eu me peguei rindo. Era como quando eu estava na máquina. Meu corpo estava flutuando mais uma vez. O ar frio entorpeceu meu corpo e mais uma vez não consegui sentir nada. Pouco antes de bater no chão, ouvi sons dos sinos da igreja tocando. Aleluia! Achei que devia estar a caminho do céu. Nenhum céu veio. Em vez disso, encontrei-me em completa escuridão. Não sentindo nada, não vendo nada, simplesmente ruminando sobre as minhas ações anteriores. É assim que a morte é? Em resposta à minha pergunta, ouvi a voz familiar. Olá, este é o Dr. Monenson. Estou falando com você mais uma vez, através do pequeno alto-falante contido no capacete do exoesqueleto.
Você completou com sucesso seus 3 dias dentro do exoesqueleto? Se eu ainda não tivesse cheio de drogas entorpecentes, eu teria chorado. Estamos atualmente no processo de abertura da máquina. Neste momento faremos uma avaliação física. Tenho certeza que você está ansioso para sair. Posso garantir que agiremos o mais rápido possível para que isso aconteça. Muito obrigado por sua ajuda com este projeto. Tem sido inestimável. 3 dias. Eu estava naquela máquina há exatamente 3 dias. Não entrou na minha cabeça até que eles estavam me puxando para fora da máquina. Não havia curativo no meu dedão do pé, nenhuma agulha perto do meu pé em que eu pudesse me cortar. A instalação não era nada além de acomodar nas horas após o término do experimento. Eles me fortaleceram um lugar confortável para descansar enquanto o resto das drogas deixava o meu sistema. Embora tenham feito perguntas sobre a minha experiência, não foram hostis quando eu me recusei a falar. Os pesquisadores ficaram felizes em responder às minhas perguntas sobre a experiência, felizes em me dizer que estava tudo na minha cabeça. Nos dias que se seguiram o experimento, o Dr. Monenson certificou-se de que eu recebesse todos os recursos de saúde mental que eu solicitasse. Ele me conectou com um terapeuta que eu tenho visto por várias semanas. O terapeuta me receitou um antidepressivo que tomo 2 vezes ao dia. Tomei a minha vida ao normal. Meu aluguel está pago, estou vendo alguém novo. Consegui um novo emprego em outra editora de livros. É como se todas as minhas fantasias se tornassem realidade. Mas não importa quanto tempo eu fale com o terapeuta e não importa quantos comprimidos eu tome. Não consigo tirar a máquina da minha cabeça. Não consigo parar de pensar em como aqueles 3 dias pareciam se estender indefinitivamente. Mas você está fora da máquina, seus 3 dias acabaram. Sim, mas... Mas o quê? Eu estava fora da máquina uma vez antes. Mas isso não era real, mas parecia real. Isso parece real? Eu não sei mais. Poderiam 3 dias sentir como ainda mais? Eu poderia imaginar um terapeuta, um emprego, uma vida melhor? Eu não sei. Às vezes eu fecho meus olhos e fico com muito medo de abri-los, porque estou preocupado que, quando eu fizer isso, eu veja a escuridão. Tenho medo de me encontrar ainda flutuando, imóvel, entre aquelas estrelas imaginárias.